mensagem. A última transição da vida. Então, abra seu coração nesta noite e deixe que o Espírito Santo de Deus venha abençoar você de uma maneira abundante, ok? Deus abençoe. Amém, irmãos? Boa noite. Prazer mais uma vez estar junto com os irmãos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Quero também deixar aqui um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, na sua casa, através das redes sociais. Que a graça de Deus, o poder de Deus também possa estar alcançando esses lares e essas famílias para a glória de Deus. Amém? Então, o tema da nossa reflexão de hoje, a última transição da vida. Gostaria que você fechasse os seus olhos, que nesse momento a gente vai estar clamando aqui pela intervenção, pela ajuda de Deus na nossa vida. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, pela liberdade, Senhor, de louvar, ó Deus, engrandecer o Teu santo nome. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua guarda, pela Tua proteção, pela Tua segurança, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a cada dia, Senhor, tem sido fonte, ó Deus, de esperança, Senhor, para cada um de nós. Nesse momento nós entregamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo, ministrando aos nossos corações, tirando toda dúvida, toda incerteza, todo medo, toda ansiedade, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, e que os nossos corações possam ser preenchidos pela Tua palavra e pela certeza e a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade de estar na Tua casa, compartilhando a Tua palavra. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a última transição da vida. A gente sabe que a nossa vida, ela é feita de transições, de mudanças, de momentos. E nós passamos por diversos momentos na nossa vida. Passamos da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a maturidade, da maturidade para a melhor idade. Então a nossa vida é feita de transições, de mudanças e de momentos. Alguns momentos são difíceis, outros são felizes, outros são angustiantes. Então nós vivemos momentos distintos ao longo dessa caminhada que nós temos com Cristo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos personagens passando por essa transição que nós, muitas das vezes, já passamos. Passando por momentos difíceis, por momentos felizes. E aí nós temos diversos exemplos para a gente pensar a respeito disso. Nós temos um homem nas Escrituras Sagradas, Jó. Jó passou por uma grande transição na vida dele. Se você não conhece a vida de Jó, nós temos um livro no Antigo Testamento que relata a vida deste homem. Então ele passou uma transição, uma mudança do homem mais próspero de uma determinada terra para um homem enfermo, doente, sem esperança, um homem miserável. Então a gente vê esse homem passando por momentos de transições. Nós vemos José, que passou por essa transição de um filho amado para um escravo e depois um governador do Egito. Há um homem que também passou por transições na vida.
Outro exemplo que nós podemos dar, a vida de Davi, o homem que passou por uma transição de um pastor de ovelha para um fugitivo e depois o rei de Israel. Vemos também aqui o outro exemplo, para ilustrar essa ministração, a vida de Neemias, o homem que passou pela transição de um copeiro, um oficial, né, do Império Medo-Persa, para um governador de uma terra desolada. Nós vemos também Josué, que passou pela transição de um aprendiz, um discípulo, assumindo então a posição de um líder. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversos personagens passando por transições, momentos na sua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou por uma transição. Ele deixou a sua divindade, se fez um homem limitado como nós somos, viveu dia de dores, dias de sofrimentos, morreu na cruz e depois voltou à eternidade. Transições na vida. E é muito interessante que, quando nós lemos a palavra de Deus, as transições, ela acontecem de uma forma inesperada, rápida. É como se fosse, muitas das vezes, sabe, como um mudar de roupas. Um mudar de roupas, muito rápido. E aí a gente vai parar para analisar e pensar sobre isso, e a gente vai encontrar muitos exemplos também. Tem uma passagem que está no livro de 2 Samuel 12, 19 a 20, eu não vou ler, mas apenas para você tomar nota aí. Essa passagem fala de um episódio onde Davi, ele cometeu um adultério, ele falhou, ele errou, e através desse ato, uma mulher chamada Betseba, ela teve um filho, esse filho nasceu doente, e o texto de 2 Samuel 12 fala que Davi orava constantemente, clamava, jejuava pela vida daquela criança, e em determinado momento chega ao conhecimento dele, que aquela criança tinha morrido. Davi então vai até o seu leito, toma banho, troca de roupa e muda de todo o sentimento. Muda todo o seu sentimento. De uma forma tão forte que os próprios oficiais, sabe, fazem uma grande interrogação e perguntam, poxa, mas alguns momentos atrás ele estava chorando e agora ele tomou banho, trocou de roupa e mudou. A vida dele passou por uma transição. Temos também outro exemplo que a gente pode dar para vocês, que as transições acontecem muitas das vezes como trocar de uma roupa. Adão e Eva no Éden, viviam no Éden, eles pecaram, desobedeceram a Deus, Deus então ali sacrifica o animal, dá vestes para eles, e eles passam por uma transição. Eles saem do Éden, e ali eles vão ter que seguir uma nova jornada, um novo caminho. A vida é feita de transições. E se a gente for parar para pensar, a gente vai encontrar muitos outros exemplos. A vida de José, que nós falamos, passou por uma grande transição, uma grande mudança, quando ele recebeu uma roupa do seu pai. Os irmãos ficaram com inveja, com ciúme, dali culminou o fato dele ser vendido como escravo, ser levado ao cárcere no Egito e depois ser levantado como o governador. Então, será que essas transições estão ligadas à questão da roupa? Não. O que eu quero dizer para você é que as transições acontecem rapidamente, assim como você muda de roupa. Assim como você muda de roupa, acontecem as transições na vida. Acontecem as mudanças na vida. Se a gente for parar para pensar desse jeito e investigar, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele passou da transição da terra para a glória, as vestes deles foram modificadas, vestes resplandecentes, diz a palavra de Deus, porque ele passou por uma transição.
E no Salmo 30, no verso 5, ele fala sobre essa transição. Agora eu gostaria de ler com você, abra comigo, fazendo um favor, Salmo 30, no verso 5. Se vocês tivessem a sua Bíblia, vai passar aqui em cima, nessa tela. E se você estiver em casa, aqui embaixo, também vai passar esse versículo onde você pode acompanhar. Diz assim, Salmo 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui vem falando, nesse verso que nós acabamos de ler, sobre uma transição. Duas mudanças. A primeira mudança acontece a respeito da personalidade de Deus, do caráter de Deus. Porque ele diz, porque a sua ira dura só um momento. Em algumas traduções, diz assim, a sua ira dura um pequeno momento, mas o seu favor a vida inteira. Em algumas traduções. Na tradução que eu tenho aqui na minha mão diz, porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor está à vida. Então a palavra de Deus está mostrando essa transição. Que Deus se ira, mas o favor dele está perpetuamente, constantemente na nossa vida. E continua o verso 5 dizendo, o choro pode durar uma noite, mas essa circunstância será modificada, porque a alegria vem pela manhã. Então, a vida é feita de transições. Essa passagem fala da transição entre a ira de Deus e a sua graça, a sua bondade, mas também fala sobre as transições dos dias difíceis que passamos na terra. Mas todas essas transições, todas essas mudanças, elas são terrenas. E não é o nosso alvo da nossa reflexão de hoje. Porque o tema da nossa mensagem é a última transição da vida. A última transição da vida. Meus amigos, bem sabemos que a vida não tem sido fácil. Nós passamos por momentos difíceis, inesperados, somos visitados por uma doença, somos visitados por uma porta de desemprego, somos visitados por uma crise econômica. Então a vida é assim. A vida ela muda. A vida é como uma montanha russa, ora estamos em cima, ora estamos de cabeça para baixo. E talvez você esteja assim, nessa qualidade hoje, passando por um problema, às vezes um problema emocional, de uma hora para outra tudo mudou. Coisas aconteceram na sua vida, episódios surgiram na sua vida e sua vida mudou. Você passou por uma transição. Mas tudo isso é passageiro. Todas essas transições é passageira. Na época, que eu estava trabalhando nas Forças Armadas, eu tinha um sargento muito engraçado, que a gente vivia momentos difíceis, e ele era muito Caxias, e às vezes de madrugada ele colocava a gente dentro de um charco, dentro de um valão que passava nos fundos do meu batalhão, e ele falava de uma forma bem repetida, ele falava a seguinte frase, olhava para um, e falava 02, 01, nenhum sofrimento é eterno, como nenhuma felicidade é passageira, mas também nenhum sofrimento, ele não é eterno, como também não pode ser piorado. Agora vocês só estão molhados, mas vocês poderiam estar molhados e apanhando. Transições. Nenhum sofrimento eterno, como nenhuma felicidade também. Mas existe uma grande transição na vida, que essa sim será perpétua. Essa não haverá mudança. É a transição, quando nós deixaremos esse corpo carnal e iremos tomar posse da eternidade com Cristo.
E essa grande transição está muito bem registrado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:1. Abra sua Bíblia aí comigo, fazendo um favor, 2 Coríntios 5:1. Falei com meu filho, se um dia você tiver moto, eu encontrar você na rua dando esses estalos aí, vai perder a moto. Diz aí então, 2 Coríntios 5:1, talvez você que esteja em casa não sabe o que eu estou falando, passou a moto aqui, fazendo muito barulho, quebrando, né, o Código de Trânsito Brasileiro, que é contra isso, mas vamos lá. 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? De uma transição, que querendo ou não, todos nós vamos passar. Uma transição que todos nós vamos passar. E aqui ele usa uma figura de linguagem, aqui ele usa exemplos para ilustrar. E ele diz, se essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Irmãos, o tabernáculo é uma morada temporária. Quando essa carne terrestre, quando esse corpo se desfizer, nós temos um edifício, uma morada permanente, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É uma transição que nós iremos passar. Mas assim como a transição dos problemas da vida acontece de uma forma inesperada, assim também é a transição deste mundo para a eternidade, deste mundo para a eternidade com Deus, ou deste mundo para a eternidade sem Deus. Ela acontece de uma forma inesperada. Eu lembro-me que, acho que em 2019, eu dei um exemplo em uma das minhas ministrações e vou tornar a repeti-lo hoje, que descreve claramente como essa transição da vida para a morte, como essa transição da vida para a eternidade, da vida para a condenação, acontece de uma forma inesperada. Foi de um cliente meu, que morava aqui no Jardim Catarina Velho, aonde eu parei o carro na porta da casa dele, liguei para ele, e ele falou para mim, Denilson, eu estou saindo aqui do shopping de São Gonçalo, daqui a 15 minutos eu estarei na minha casa. E esse homem nunca chegou na sua casa. Passou 15, passou 20, passou 30, e ele não chegou no seu lar porque se envolveu num acidente de moto e faleceu. Assim é a transição da vida. Ela acontece de uma forma inesperada. E aí, irmãos, eu faço uma pergunta para você. Você está preparado? Nós estamos preparados. Você que está em casa, estamos preparados para essa última transição que nós passaremos na vida? A transição da morte física para a eternidade, seja ela com Deus ou sem Deus, você está preparado para a última transição? Irmãos, não é fábula, não é uma invenção humana, não é uma invenção minha. Eu não estou tentando intimidá-lo ou intimidá-la. É a palavra de Deus que diz isso. Que aquele que não pensa na sua eternidade, na sua salvação, ele é tratado nas Escrituras como tolo. Como tolo. Você está preparado para essa última transição? Alguns meses, fui visitar uma irmã que hoje descansa em Deus. Inclusive, estava internada junto com o nosso pastor, quando o pastor esteve internado
no Hospital de Clínicas São Gonçalo, conversando com ela, e ela ia fazer um procedimento cirúrgico. Ela falou a seguinte frase para mim: pastor, eu estou preparado para a cura através da cirurgia, estou preparada para voltar para casa, mas estou preparada para a eternidade. Eu estou preparada para o que der e vier. Agora, será que nós temos essa mesma segurança para falar como essa irmã? Estamos preparados para a transição, a última transição da nossa vida, aonde esse corpo será transformado, aonde nós iremos assumir, herdar a eternidade com Deus? Sabe, irmãos, isso é uma verdade. E quando o apóstolo Paulo começa falando nesse versículo da carta de 2 Coríntios 5:1, ele diz: porque bem sabemos, existe uma grande diferença entre saber e fazer. Saber e fazer. Talvez você saiba o que eu estou falando aqui é uma verdade, mas talvez você não tenha feito por onde herdar a eternidade. As pessoas no mundo, elas sabem de muitas coisas que são prejudiciais para a saúde, mas elas não fazem o que tem que ser feito. No mundo sabemos muitas coisas, mas negligenciamos o realizar dessas coisas. Então ele fala, porque bem sabemos. Então nós sabemos que isso não é uma fábula, é uma verdade. Mas temos feito por onde? Herdar essa eternidade. Paulo descreve essa mudança usando essa figura de linguagem, uma habitação temporária, um tabernáculo e a vida eterna como edifício. E aí nos vem essa grande interrogação: você está preparado para a última transição da vida? Sabe, a morte ela não pode ser um motivo de pavor para um cristão. E não foi para Paulo. Na carta de 2 Timóteo, quando ele se despede, já próximo do seu martírio, ele diz o seguinte: a minha partida é chegada. Ele vê aquilo de uma forma natural. Um dia vai acontecer. A palavra partida no grego significa desmontar a tenda e partir para algo novo. Sabe, meus irmãos, a vida aqui na terra é uma escola para a eternidade. Nós paramos, pensamos no futuro, pensamos e projetamos tantas coisas, mas muitas das vezes estamos negligenciando o maior projeto da nossa vida. Um projeto duradouro, um projeto que não terá fim, que é o projeto da nossa eternidade com Deus. A eternidade não é a fábula criada por homens, ela vai acontecer, você querendo ou não. E Paulo começa esse versículo dizendo, nós bem sabemos, é uma verdade, é uma verdade. Saber é diferente de fazer. Quantos hoje aqui têm a plena certeza, a plena convicção? Você não precisa se expor, você não precisa levantar a sua mão, só pense a respeito disso. Você que está em casa, você tem a plena certeza, a convicção que você está preparado para a última transição da sua vida? Quantos têm essa convicção? Uma vez eu fiz essa pergunta numa sala de adolescentes, quando eu era professor de adolescente na escola dominical. E eu fiquei surpreso
como naquela época os nossos adolescentes tinham dúvida a respeito da salvação. Mas por que tinham dúvidas? Porque eles sabiam, mas não estavam fazendo por onde. Eles não tinham uma vida de comunhão com Deus, eles não tinham uma vida de oração, eles não tinham uma vida, sabe, de santidade, eles não tinham uma vida de comunhão com o Pai. E quem não tem uma vida de comunhão com Deus, quem não tem uma vida de oração, quem não tem uma vida santificada, quem não tem uma vida pautada nos princípios de Deus, irmãos, sempre vai ter uma dúvida sobre a última transição da vida. Mas aquele que tem certeza, aonde a sua vida está plantada no Evangelho, plantada uma vida de princípios, uma vida moral diante de Deus e dos homens, esse tem certeza que quando essa vida aqui, quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, ele terá um edifício, uma casa perpétua, não criada por homens, em Deus, nas regiões celestes. Em João 5:24, você não precisa abrir, mas acompanhe junto comigo essa leitura que diz o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, já passou da transição da morte para a vida. Em verdade eu digo que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Irmãos, na dúvida que nós temos por diversas coisas no mundo, muitas coisas nós temos dúvidas. O futuro é incerto, o dia de amanhã é incerto, mas existe uma dúvida que tem que ser sanada nessa noite. Nós não podemos sair aqui deste culto com essa dúvida latente em nossos corações a respeito da nossa vida, da nossa eternidade com Deus. Isso tem que ser sanado hoje, porque em caráter de urgência. Nós temos, irmãos, visto notícias, sabe, tristes no mundo, onde nós temos visto pessoas brincando com o Evangelho. Tivemos recentemente um episódio muito triste que envolveu o nome de líderes religiosos, que culminou, a morte, o homicídio de um pastor. E agora todos os fatos estão ligados, à família que executou esse homicídio. Pessoas, irmãos, que pregavam a palavra, ministravam a palavra, mas viviam em duplicidade de vida. Não tinham um verdadeiro encontro com Deus. O Evangelho poderia ser tudo para eles. Poderia ser isso aqui, dinheiro. O Evangelho poderia ser glamour, poderia ser fama, mas nunca foi um projeto pessoal de salvação. Porque se fosse, a história não tinha acabado desse jeito. E os escândalos, irmãos, estão aí. Os escândalos estão aí na mídia, nos jornais. Vidas que estão dentro da igreja, mas não estão alicerçadas em Cristo Jesus. Faça uma reflexão comigo nessa noite, irmãos. Você está preparado para o dia de amanhã? Você está preparado se Deus falar assim, o teu tempo aí acabou?
Está preparado para isso? Irmãos, estamos falando de uma coisa séria, irmãos. Talvez da coisa mais séria que é retratado nas Escrituras Sagradas, sobre a eternidade. Esse projeto pessoal, ele tem que ser, sabe, algo concreto na nossa vida. Tem que ser uma plena certeza. Mas para tomar esse projeto na nossa vida, crer e viver dessa forma, sabendo que amanhã nós reinaremos com Cristo, é necessário, irmãos, começar aqui, não permitindo determinadas coisas acontecerem na nossa vida. É necessário começar aqui, se desfazendo, irmãos, de toda amargura, de toda, sabe, sentimento de rancor que a gente carrega dentro do coração. Tem irmãos dentro da igreja, irmãos, pela misericórdia de Deus, que não falam com seus filhos. No Ceará é intrigados. Irmãos, projete a última transição da sua vida. Não fique no meio do caminho. Irmão, se tiver que buscar reconciliação, busque. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Mas não perca o projeto da eternidade por causa de banalidades. Às vezes, irmãos, estamos amargurados, intrigados, vivemos numa contenda permanente dentro de nós e com os outros. Há tempo de mudança, irmãos. Outros estão, irmãos, alicerçados num projeto de prostituição, irmãos. Prostituição virtual. Será que estamos projetando a eternidade dessa forma? Outros estão alicerçados, projetando a eternidade, sabe, em desejos carnais, físicos, humanos, satisfazendo os desejos da carne. Não é assim, irmãos, que as coisas vão acontecer na nossa vida. Muitos estão sujando as suas vestes, lavadas pelo sangue do Cordeiro, com coisas imundas desse mundo, irmãos. É difícil, irmãos, o mundo que nós vivemos. Hoje, viver uma vida santa, pautada nos princípios de Deus, é difícil. É difícil a vida de um jovem nessa sociedade contemporânea. É difícil, mas não é impossível. É difícil ter uma vida de santidade nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos. Estamos projetando muitas coisas, irmãos, e esquecendo do principal. Vemos no mundo onde a beleza física é o sonho de consumo das pessoas. E esquece que isso aqui vai acabar. Você já, em algum momento da sua vida, você já viu o processo de exumação de um corpo? No último sepultamento que eu fiz aqui na igreja, tinha que acompanhar a exumação de um corpo de um familiar que estava lá para outra pessoa ser sepultada, a mãe de nossos irmãos. Não, alguém tem que ver, alguém tem que participar, e eu fui lá participar.
E ali eu vi, primeira vez que eu passei por esse processo, ali eu vi como nós não somos nada neste mundo. Tudo isso aqui vai acabar. As roupas vão ficar, os carros vão ficar, as joias vão ficar, o nosso orgulho vai ficar. Não vai sobrar nada. A única coisa que vai sobrar e que vai repercutir na tua vida é o que você plantou aos pés de Cristo. Só isso. Só isso. Irmãos, é difícil. Mas essa é a realidade. Viva neste mundo sabendo que você não faz parte dele. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros nessa terra. Então prepare-se para a última transição da sua vida. Ali, nessa transição, será o fim desta vida, mas o começo de outra. Guarda isso no teu coração, irmãos. Quando você for tomado por um sentimento, quando você for tomado por um desejo, quando a sua mente for bombardeada por uma seta do maligno, opa, eu tenho um projeto em vida, eu tenho um projeto que está sendo planejado nas mãos do Senhor. Eu não posso ser vencido pelos desejos da carne. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou ter uma vida de comunhão com Deus. Eu vou ter uma vida de santidade com Deus. E se entregar nos braços do Senhor. Irmão, se tem dúvida no teu coração a respeito do dia de amanhã, olha, decida hoje. Sabe por quê? Porque só existe 2 reinos. Isso é duro, quando eu escutei isso pela primeira vez, doeu meu coração. O reino de Deus, o reino do mundo. Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino do mundo. Não tem meio termo. É duro, né? Não tem meio termo. Aonde você está edificando a sua vida? No reino do mundo? Ou no reino de Deus? Tem muitas pessoas destruindo a sua vida, irmãos. Se você tem dúvidas, busque ajuda. Se você tem dúvidas sobre sentimentos, desejos que está dentro do teu coração, busque ajuda. Busque ajuda. Mas não fique no meio do caminho. A gente vê, irmãos, a luta que muitas pessoas estão passando e querendo passar a luta sozinho. Busque ajuda, irmãos, mas não fique no meio do caminho. Decida-se hoje por Cristo e coloque a eternidade nos seus planos. Minha esposa, recentemente, estava conversando na mesa com ela, ela fez uma pergunta para mim. O que que você deseja para amanhã? Eu falei, estar com Cristo. Ela, não, estou falando desse mundo. Eu falei, tá, porque o meu maior desejo é estar com Cristo. Maranata, ora vem, Senhor. Tem dia que eu estou angustiado, atribulado, são notícias ruins. Falo, Maranata, ora vem, Senhor. Mas eu tenho segurança de falar isso. Porque eu creio na misericórdia de Deus. E creio que a minha vida tem sido pautada no Evangelho de Cristo. Eu não vivo no mundo das fábulas. Eu não estou preocupado com dinheiro. Não estou preocupado com os bens materiais. Claro que tudo isso é uma preocupação quando você tem família, quando você tem filhos.
mas o maior projeto que eu desejo é o projeto da eternidade. É o projeto da eternidade. Que esse também seja o seu maior projeto. Porque essa transição, irmãos, vai acontecer e será a última. E a palavra de Deus diz que uns irão entrar no reino de paz, de alegria, e outros irão para um local de choro e ranger de dentes. Acabou. Acabou ali tudo. É o fim de tudo. Tudo acaba assim. E sabe quando eu tive essa plena certeza, essa plena convicção, quando tudo acaba assim? Quando eu tinha 16 anos de idade. Aqui na rua 16 tinha uma padaria, a padaria do seu João. Seu João hoje mora na rua 5. Eu estava saindo da padaria e um rapaz que morava na rua 28, Nova, ele estava saindo também da padaria. E quando ele deu 2 passos no asfalto, estava vindo um caminhão. E eu gritei dentro da padaria, cuidado caminhão! Ele voltou rapidamente, se desviou do caminhão. E veio um garoto de bicicleta, atropelou ele. Ele bateu de cabeça no chão e ali ele faleceu. Em frente à padaria da 16 do seu João. Esse rapaz, ele trabalhava naquela época com tijolo de vidro. Era um excelente profissional. É assim. Acabou tudo. Está preparado? Está preparado para o maior projeto da história da humanidade, um projeto feito por Cristo? Se você não estiver preparado, você ainda tem tempo. Quanto tempo, pastor? É agora. Esse é o teu tempo. Eu gostaria de convidar você, irmãos, para refletir sobre isso, fechar os seus olhos que nós estaremos orando. Sabe o que a gente precisa como igreja? A gente precisa de restauração, irmãos. Restauração da nossa comunhão com Deus. A gente precisa restaurar a nossa intimidade com Deus. A gente precisa restaurar o nosso primeiro amor. A gente precisa restaurar a nossa sede de adorar a Deus. Essa pandemia, irmãos, afastou muitas pessoas da igreja. Afastou muitas pessoas do reino de Deus. Mas sabe por que que isso aconteceu? Porque vidas não estavam vivendo esse projeto da eternidade. Ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, contempla, Senhor, neste momento a nossa vida, Senhor. Meu Deus, como nós somos falhos, como nós negligenciamos, Senhor, o maior projeto da nossa vida. O projeto não feito, ó Deus, por mãos humanas, mas o projeto elaborado desde o Gênesis. O projeto, ó Deus, estabelecido neste mundo através da cruz de Cristo. Meu Deus, como nós somos displicentes, ó Deus, com a nossa vida espiritual. Quantas das vezes, Senhor, nós gastamos o nosso tempo, Senhor, com coisas, Senhor, que jamais trarão edificação, a Deus, para a nossa vida, para a nossa maturidade cristã, Senhor. Quantas das vezes, Senhor, nós nos entregamos aos desejos carnais,
Quantas das vezes, Senhor, nós nos entregamos à mágoa, à amargura, à falta de perdão, Senhor. Quantas das vezes, Pai, nós dizemos sim, Senhor, para o pecado, e esquecemos de Ti, Senhor. Esquecemos, ó Deus, do maior projeto das nossas vidas. Esquecemos, ó Deus, da última transição da vida que nós iremos passar, querendo ou não. A transição deste mundo para a eternidade, com Deus ou sem Ele. Meu Pai, como somos falhos, Senhor, como igreja, Senhor. Como nós estamos dispersos nesse mundo, Pai. Mas, Senhor, restaura, Senhor, a nossa vida, Senhor. Meu Deus, restaura a nossa comunhão contigo, Senhor. Restaura, Senhor, o primeiro amor, ó Pai. Restaura a intimidade contigo. Espírito Santo de Deus, venha nesse momento ministrar na nossa vida, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Ministra em nossos corações a Tua paz, Senhor. Tira todo o desejo carnal, tira toda dúvida, toda incerteza, Senhor. Todo ressentimento do passado, Senhor. Todos os traumas de infância, Senhor. Pessoas que foram abusadas, Pai, e hoje não conseguem, ó Deus, ter uma vida, ó Deus, na sua plenitude, Senhor. Pessoas que foram violentadas, Senhor, e hoje sofrem, Senhor, com traumas do passado. Não conseguem, ó Deus, vislumbrar o projeto da eternidade, porque estão presos num passado de dor, de luta, de tristeza, Senhor. Precisamos de cura, Senhor. Curas de trauma. Curas, Senhor, de sentimentos. Precisamos de uma restauração plena, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque quando nós paramos para ler o livro de Apocalipse e vemos, ó Deus, a carta que foi direcionada à igreja, Deus estava sempre advertindo, Deus estava sempre falando, Deus estava sempre corrigindo a igreja. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, ó Pai, a Tua correção, para ouvir a Tua disciplina, Senhor, porque um Pai disciplina aquele que Ele ama, e o Senhor nos ama, Senhor. Meu Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja neste mundo, Senhor. Uma igreja, Senhor, que está permitindo, Senhor, ser tomada pelo pecado. Líderes religiosos, Senhor, que viraram estrelas. Pessoas que querem viver no glamour da fama do Evangelho. Estão esquecendo, ó Deus, os princípios de Deus. Humildade, simplicidade. Meu Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, que em determinados momentos da vida, volta-se os olhos para o mundo, volta-se os olhos para o dono deste mundo. Ajuda a Tua noiva, Senhor, a viver de uma forma íntegra o projeto da eternidade com Deus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Senhor. Nos ajuda nos momentos de incerteza, nos momentos de dúvida, nos momentos de frieza espiritual. Meu Deus, precisamos de Ti. Precisamos de um avivamento, Senhor. Precisamos do toque do Teu Espírito, Pai. Precisamos de um renovo que vem dos céus sobre a nossa vida nesta noite, para que o projeto da eternidade
para que a última transição da nossa vida seja uma certeza, e nós possamos falar: eu estou preparado para encontrar com o noivo, eu estou preparado para encontrar com meu Deus, eu estou preparado. Maranata, vem Senhor, Maranata, vem Senhor, Maranata, vem Senhor. Eu estou preparado, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou preparado porque eu tive um encontro com Deus. Eu estou preparado porque eu vivo o Evangelho. Eu estou preparado porque Deus me lavou, porque Deus me perdoou. Eu estou preparado porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Eu estou preparado porque eu vivo a graça de Deus na minha vida. Nos ajuda, Pai. Ajuda a tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, coletivamente, mas também individualmente. Porque ora nós flertamos, ó Deus, com o mundo, Senhor. Toma, Senhor, a vida dos nossos jovens em tuas mãos, Pai. Meu Deus, guarda, Senhor, a vida deles, Pai. Guarda a vida deles nesse mundo, ó Deus de trevas, Senhor. Que eles possam projetar o seu futuro aqui na terra, com um trabalho digno, com faculdade, com projetos pessoais. Mas que eles jamais esqueçam, Pai, do maior projeto da nossa vida, o projeto da eternidade. Nos ajuda, Pai. Assim, Deus, nós oramos, meu Deus. E te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, não deixe nada atrapalhar esse grande projeto que Deus tem na nossa vida. Nada pode atrapalhar o projeto da eternidade que Cristo criou e projetou para cada um de nós. Vença todos os desejos